Bem-vindo ao Zimbábue, o coração da África Austral. Este país, cujo nome em Shona significa Casa de Pedra, é um eco de impérios esquecidos e uma tela de paisagens extremas, desde cachoeiras gigantescas e baobás ancestrais até as ruínas de um antigo império africano. O Zimbábue apresenta contrastes profundos, uma riqueza cultural impressionante, Shona e Ndebele e vida selvagem, Parque Nacional de Hwange, versus os desafios econômicos contemporâneos. Vamos explorar sua resiliência e imensidão. Um momento. Se você é apaixonado por civilizações antigas, desafios geográficos extremos e sobrevivência cultural em um mundo moderno, este é o lugar certo para você. Dê-nos um como apoie esta análise aprofundada da Casa de Pedra agora mesmo e inscreva-se para não perder o restante de nossas explorações geográficas exclusivas. Vamos começar nossa subida às terras altas do Zimbábue. O Zimbábue é um país sem litoral, mas sua geografia está longe de ser plana. O país situa-se numa série de planaltos escalonados que lhe conferem uma altitude média considerável e uma notável diversidade climática. No total, o país abrange mais de 390 mil quilômetros quadrados. A topografia divide-se essencialmente em 3 grandes regiões de elevação que se estendem em um padrão diagonal do sudoeste ao nordeste. Esta é a espinha dorsal do país e a região mais importante em termos de população e economia. É um planalto amplo e suavemente ondulado que mantém uma altitude média de 1.200 a 1.500 metros. As maiores cidades, Harare, a capital, e Bulawayo, estão localizadas no Highveld. Graças à sua altitude, o clima aqui é surpreendentemente ameno para uma nação africana tropical. Os invernos são frescos. Com noites frias, esta região é crucial para a agricultura e a pecuária. A maior parte do país situa-se dentro desta faixa, que desce do Alto Velde até uma altitude de 900 a 1.200 metros. É mais seco, mais quente e coberto por vegetação rasteira e savana aberta. Esta região abriga grandes fazendas de gado e vastas áreas de vida selvagem, como o Parque Nacional de Hwange. O Lower Veld fica abaixo do 900 metros e estende-se ao longo das fronteiras norte e sul, marcadas pelos vales do Zambezi e do Limpopo. Esta é a parte mais quente e seca do país, com vegetação de mopane e baobás. A região de Lower Veld é vital para o turismo de observação da vida selvagem e para a produção de cana-de-açúcar nas áreas irrigadas. O Zimbábue é geologicamente caracterizado por Grande Dique, uma formação ígnea mineralizada de quase 550 km de extensão, rica em cromo e platina, visível do espaço e fonte de grande riqueza. A leste, as terras altas orientais, com um clima frio e picos como o Monte Nyangani, 2.592 m, contrastam com a savana e são um centro para o cultivo de chá e café. Os grandes rios definem o país. O Zambezi ao norte, com as cataratas Vitória, e o Limpopo ao sul, moldando a paisagem e a vida selvagem, por milhares anos. A história do Zimbábue começa com o Império Monomotapa e o Grande Zimbábue, a capital Shona, foi construída sem argamassa entre os séculos. Uma vez, Imarmelo, esta vasta cidade de pedra, de mais de 72 hectares, era um centro comercial vital para ouro e marfim no Oceano Índico, abrigando mais de 10 mil pessoas. A Era Moderna começou com a anexação por Cecil Rhodes no final do século XIX. Nomeando a região de Rodésia. O colonialismo baseava-se na expropriação de terras e quase um século da opressão. Em 1965, a minoria branca, liderada por Ian Smith, declarou unilateralmente a independência, o que desencadeou uma guerra civil. Marmelo anos. A Guerra de Libertação, conhecida como a Segunda Timurenga, foi travada por dos principais movimentos guerrilheiros. A União Nacional Africana do Zimbábue, ZANU, liderada por Robert Mugabe, e a União Popular Africana do Zimbábue, ZAPU, liderada por Joshua Nkomo. A guerra foi longa e brutal, travada a partir de bases na Zâmbia e em Moçambique, até que o regime de Smith foi finalmente derrubado. Em 1980, o país conquistou sua independência e foi renomeado Zimbábue. Robert Mugabe tornou-se o primeiro presidente. A população do Zimbábue, que equivale a mais de 16 milhões de habitantes, é um mosaico vibrante de povos, sendo os Shona e Ndebele os grupos dominantes. Os Shona, que representam mais de 80% da população, são um grupo diverso com 5 principais subgrupos. Eles são o coração cultural do Zimbábue, famosos pela construção do Grande Zimbábue e por sua arte, particularmente a escultura em pedra. Shona é uma língua tonal e é a língua materna da maioria das pessoas. Os Ndebele, concentrados principalmente na região sudoeste de Matabeleland, são o segundo grupo maior.
Sua história está ligada à migração Zulu do século XVI-XIX. Sua língua, o Sindebele, é intimamente relacionada ao Zulu. Sua cultura é conhecida pela dança e pelas artes marciais. A crença nos espíritos ancestrais, fantasmas, é o costume mais característico da cultura Shona e Ndebele. Acredita-se que os espíritos dos ancestrais falecidos atuam como intermediários entre o mundo dos vivos e o Deus Criador, Muari. Esses espíritos devem ser honrados. Rituais, como chegando à sepultura, o retorno do espírito para casa, são cerimônias elaboradas que acontecem por volta de 1 ano após a morte, para introduzir formalmente o espírito no mundo ancestral. O antílope são espíritos de alta hierarquia, frequentemente de antigos reis e heróis, que servem como guias para a nação ou grandes clãs. Os médiuns espirituais que personificam esses Mondoro possuem imensa autoridade moral e religiosa. Historicamente, os Mondoro desempenharam um papel crucial na Guerra de Libertação, atuando como oráculos e líderes morais que legitimaram a luta contra o colonialismo. Sua influência, embora menos visível, continua sendo significativa na vida política e social. Assim como muitas culturas no sul da África, a filosofia de Ubuntu é central. Esse conceito pode ser traduzido, em linhas gerais, como "eu sou porque nós somos". É uma crença na conexão e interdependência universal dos seres humanos. Ubuntu estabelece um código de conduta que enfatiza a hospitalidade, a generosidade e a compaixão. O Zimbábue é internacionalmente famoso por 2 formas de arte. A escultura, Shona ou País, é o centro de um movimento de escultura em pedra que começou em meados do século XIX. Vintei agora é reconhecida mundialmente. Utilizando ferramentas simples, os escultores talham imagens figurativas e abstratas em pedra serpentina, um mineral encontrado em abundância no Grande Dique. Os temas frequentemente refletem o culto aos ancestrais, a natureza, a família e a visão de mundo Shona. A música Mbira, o macaco ou piano de polegar, é um instrumento musical nacional. É um instrumento sagrado que tem sido usado para centenas de anos em cerimônias religiosas para invocar espíritos ancestrais. O som da Mbira é a voz do passado, uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A música Mbira é complexa, polirrítmica e profundamente ligada à identidade Shona. Já ultrapassamos a metade do caminho em nossa jornada, mergulhando nas tradições do povo Shona e na história dos grandes impérios. Se a majestade do grande Zimbábue e a cultura do povo Mondoro o cativaram, chegou a hora de nos dar uma chance, como para que mais pessoas possam descobrir esta nação incrível. E se você ainda não é assinante, inscreva-se agora. A seguir, revelaremos os segredos do deserto e a magnitude da energia liberada nas Cataratas Vitória. O Zimbábue tem 3 locais declarados Patrimônio Mundial pela Unesco. Compartilhadas com a Zâmbia, as Cataratas Vitória, conhecidas localmente como Fumaça de Atum, a fumaça que troveja, são a maior extensão de água do mundo. Durante a estação chuvosa, o rio Zambezi deságua através de uma fenda em 1.708 metros de largura e 108 metros de altura, gerando uma névoa visível em diversos quilômetros, que mantém uma floresta tropical na parede oposta do desfiladeiro. Para os aventureiros, a Piscina do Diabo permite nadar perigosamente perto da queda quando o nível da água está baixo. Essas ruínas, o coração histórico do país, estão localizadas no sudeste. O site está dividido em 3 principais áreas arquitetônicas: o Complexo da Colina, onde se acredita que viviam os reis ou a elite, Teis. O Grande Recinto, uma enorme muralha elíptica com uma torre cônica que ainda permanece de pé, e as ruínas do vale. O Grande Recinto é o mais espetacular, com muros que chegam a 1 vez metros de altura. Localizado ao sul de Bulawayo, o Parque Nacional de Matobo Hills é uma paisagem de imponentes inselbergs de granito ondulados. É lar de uma grande concentração de arte rupestre San, algumas das quais datam de 13.000 anos. As formações rochosas foram esculpidas por milhões de anos de erosão e são um local sagrado para o povo Ndebele. É também o local de sepultamento de Cecil Rhodes, o que ressalta a complexa história do país. Hwang é a maior reserva de vida selvagem, abrangendo mais de 14.500 km². É especialmente conhecida por sua enorme população de elefantes, que muitas vezes ultrapassa 40.000 espécimes. Hwang é um parque de savana clássico que oferece safaris de primeira classe, especialmente ao redor dos poços de água durante a estação seca.
A Namíbia é uma nação de extremos, e sua vida moderna reflete isso. O Zimbábue sofreu graves crises econômicas, como a hiperinflação do final da década de 1990, dos 1000, com um pico estimado em 897 sextilhão%. Isso forçou a emissão da nota de centenas trilhões de dólares zimbabuanos, agora item de colecionador, e a adoção de moedas estrangeiras, principalmente o dólar americano. A estabilidade econômica continua sendo um desafio. Apesar das dificuldades, o Zimbábue mantém uma das taxas de alfabetização mais altas da África, frequentemente superior à média nacional, 0,85%, graças a um forte investimento em educação após a sua independência em 1980. O país adotou um modelo de turismo de conservação, gerenciando suas áreas protegidas ricas em vida selvagem por meio de concessões privadas e projetos comunitários, buscando equilibrar desenvolvimento e proteção. O Lago Kariba, criado pela barragem de mesmo nome entre 1955 e 1959, situado no rio Zambezi, é o maior lago artificial do mundo em volume e uma fonte vital de energia hidroelétrica para o Zimbábue e a Zâmbia. O Zimbábue é uma nação marcada por cicatrizes. Seu nome, Stone House, Casa de Pedra, é uma lembrança de sua longa história e uma metáfora para sua resiliência. O país passou de centro de um poderoso império africano a uma colônia brutal e, posteriormente, a um estado independente que luta para encontrar seu equilíbrio econômico e político. O Zimbábue, com seu grande dique e o rio Zambezi, possui uma imensa beleza natural. Seu povo, unido pelo Ubuntu e pelo culto aos ancestrais, demonstrou uma capacidade inabalável de superar as adversidades. Visitar o Zimbábue é testemunhar a história viva, a natureza indomada e o espírito inexaurível de um povo que se apega à sua rica herança. Chegamos ao fim de nossa jornada épica pelo Zimbábue. Percorremos milhares de anos de história, desde o grande recinto até os picos do Monte Nyangani. Se você achou fascinantes a majestade de Mosi-oa-Tunya e a rica cultura do povo Mondoro, demonstre isso curtindo este conteúdo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. A história do Zimbábue, a Casa de Pedra, é uma das muitas histórias incríveis que temos para compartilhar com vocês. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima aventura.